Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Programa Recife Filosófico, Filosofia para além da academia, aqui na Rádio Frei Caneca. E aí pessoas, Recife Filosófico tá no ar novamente, o podcast mais arrochado em linha reta da América Latina. Vem-te embora, Besson. Vai se acomodando por aí, na medida do possível. Se tiver colocando o menino pra dormir, preparando aquele escondidinho maroto, na motoca esperando tocar a próxima corrida, ou só no banco da praça esperando teu sobrinho morgarem a brincadeira pra ir pra casa, a gente vai ser da companhia pelos próximos minutos. Aproximadamente 1 hora pra ser mais exato. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. Hoje a conversa vai ser daquelas que afloram o espírito barrista dentro de cada um de nós. A gente vai falar sobre valorização e defesa da nossa cultura, de reafirmação da nossa identidade e de cagar na cabeça de gringo que se acha o centro do mundo. A gente vai falar de movimento armorial, um dos movimentos culturais mais bonitos que já nasceram no Nordeste e que tem seu berço aqui no Recife. Um movimento que sacudiu a música, a literatura, o teatro e até a forma de pensar nossa identidade brasileira. Vai ser massa, vice. Tu pode até não reconhecer pelo nome, mas garanto pra tu que tu conhece pelo menos alguma das obras que surgiram a partir desse movimento ou a partir de seu idealizador. Um cara que eu tenho certeza que já te arrancou boas risadas e boas reflexões. Tô falando de Ariano Suassuna, rapaz. Uma das figuras mais influentes que o Brasil já teve a honra de conhecer. Foi o mestre que puxou essa história lá pelos anos 70. Com uma turma massa de músicos, poetas e artistas que acreditavam numa coisa, que o Brasil profundo, o Brasil da feira, da viola, da xilogravura, podia se juntar à tradição erudita e criar uma arte genuinamente nossa. Assim como a gente não pode falar da Escola do Recife sem falar de Tobias Barreto, não dá pra falar de movimento armorial sem falar de Ariano Suassuna. E tu já vai entender por quê. Mas antes quero saber se tu conhece o mestre Ariano. Duvido muito tu nunca ter visto alguma das obras dele, principalmente uma especial que eu tenho certeza que tu já ouviu falar. E aí galera, meu nome é Tatiana Quintero, realizadora audiovisual e pesquisadora em comunicação e apresentadora desse podcast. Hoje viemos aqui no centro da cidade, aqui no Parque 13 de Maio. Vamos falar aqui com o pessoal, simbora? Como é teu nome? Isabelle. Isabelle, tu conhece Ariano Suassuna? Sabe quem foi? Sim, sei. Um grande escritor. Paraibano, mas eu prefiro dizer que é pernambucano. Sim, sou pernambucano, né? Eu só conheço Ariano Suassuna pelo Auto da Compadecida. E tu viu essa peça em teatro, em filme? Não, vi em filme, a gente nunca teve acesso a teatro não, na verdade nem sei se a gente tem teatro aqui, a gente tem uma peça teatral de verdade aqui em Recife. E o que tu achou? Melhor filme do mundo, sem pensar 2 vezes. Eu tive o prazer de conhecer ele de uma forma bem rápida. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas com um médico urologista, aí ele foi para lá para o atendimento com ele, acompanhado da sua digníssima esposa. Aí ele sempre fazia questão de falar com todo mundo, cumprimentava todo mundo, conversava, muito educado, muito atencioso. É uma pessoa realmente que a gente não esquece assim, fácil. Na época não tinha lançado ainda o Auto da Compadecida, mas ele, no caso, não era tão famoso assim, mas só a gentileza, a forma dele lidar com as pessoas já marca a gente, independente. Então, quando eu fui conhecendo as obras dele, os trabalhos dele, só fui ficando mais encantada com ele. E tu conhece alguma obra dele? Ou Auto da Compadecida? Não conheço. Rapaz, de ler mesmo não. De ler, mas
Eu sei que tem o Auto da Compadecida, né? Tem não só, mas eu não conheço muito, não. Vou ter que confessar aqui que eu não assisti o Auto da Compadecida. Sim, é o Auto da Compadecida. E o que tu achou? Eu achei incrível, né? Perfeito. É um marco para nós pernambucanos e recifenses. Meu irmão, diga aí, o Auto da Compadecida é muito bom, né, velho? Eu digo sem exagero que é um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Eu sei as falas tudinha, Botafé. É muita resenha essa história, velho. O João Grilo e o Chicó são tabacu demais. Eu posso assistir 500 vezes, mas sempre rio do mesmo jeito, sem nenhuma mesmo. Agora vê, eu tenho pra mim que tu conhece o filme, que é a adaptação das séries dos anos 2000. Mas tu sabia que a obra original é uma peça de teatro? E tem até um filme bem antigo que pouca gente conhece. Realmente, o que popularizou mesmo essa obra foi o filme do diretor pernambucano Guel Arraes, que foi muito fiel à peça escrita pelo Ariano. Mas o que será que faz dessa obra, além de tantas outras do mestre Ariano, tão lembradas e tão amadas? Poxa, o Ariano Suassuna foi o único cara que ele conseguiu falar sobre o Nordeste sem ridicularizar ele. Porque hoje em dia as novelas, as coisas, principalmente da Globo, quando mencionam o nordestino, quando vão fazer alguma coisa sobre o nordestino é ridicularizando. Como tem uma novela ultimamente mesmo, que o cara tem um jumento que fica dentro da casa, ele mora com o jumento, vive com o jumento é o parceiro deles. Isso é uma clara tapa na cara da gente, dizendo que a gente é isso, dizendo que a gente dorme com galinha na cama, cria bode dentro de casa. O único cara que conseguiu representar o Nordeste de uma forma linda, de verdade, de uma forma de como é, do povo amoroso, da essência da gente, foi Ariano Suassuna, com Auto da Compadecida. Não, ele é muito bom, ele é regional, mas ele é nacional, né? Porque ele consegue atingir a todo mundo. Então, assim, o trabalho dele é fantástico. Independente dele ser daqui, do Nordeste, ele é um artista, assim, que ele consegue alcançar todo mundo. Olha, eu acredito que é a fácil identificação que você pode ter com os personagens. Por nós sermos nordestinos, eu acho que é muito mais fácil você se identificar com personagens que foram criados baseados no povo daqui. Então, eu acho que a forma que o Ariano se preocupou em demonstrar isso através das suas histórias é o que facilita a gente gostar tanto das obras dele e de ter ele assim como uma referência. Diz aí pra mim, o que tu acha dessas novelas ou séries brasileiras que são ambientadas no Nordeste? Que geralmente se passam no sertão nordestino e tal. Eu sei que muita gente não se incomoda e muitos até gostam. Mas diga aí se não é meio constrangedor algumas coisas que aparecem nessas produções. Vários personagens super caricatos, sotaques super forçados, situações super irreais para nossa realidade. Às vezes dá até vergonha de assistir, na moralzinha mesmo. Por que será que a gente não sente o mesmo com o Auto da Compadecida, por exemplo? Por que será que as obras do Suassuna não parecem ofensivas como muitas dessas produções? A gente vai entender melhor isso a partir da conversa de hoje. Quem conhece mesmo esse movimento é a nossa convidada, Marília, que além de professora é também musicista, pesquisadora e apaixonada pela cultura nordestina. Seja bem-vinda, Marília, que prazer ter tua companhia nesse programa. Dá um alô aí pro pessoal. Obrigada, Michelangelo. É um prazer participar, do Recife Filosófico. Eu estou bastante lisonjeada pelo convite. Eu sou professora, sou pesquisadora, sou formada em música, tenho uma graduação em música, uma graduação em letras, mestrado em etnomusicologia e estou finalizando o doutorado em etnomusicologia. Então, durante a minha graduação de música, eu já tinha decidido que eu gostaria de sair para um mestrado no qual eu pudesse estudar alguma coisa relacionada ao Nordeste. E eu queria muito estudar a música nordestina, algum tipo de música nordestina, para trabalhar realmente com essas questões. Que aí, quando eu entrei quando eu ingressei no mestrado, acabou virando uma pesquisa voltada para as influências do armorial na música. Então, professora, já conta pra gente quem foi esse grande sujeito chamado Ariano. Ele foi intelectual, foi dramaturgo, foi escritor, foi artista. Foi nada disso ou foi tudo isso junto?
Já ouvi por aí que ele é filho adotado de Pernambuco. Ele nasceu na Paraíba, que é outra terra linda demais. Mas Ariano viveu mesmo foi em Recife, onde se formou, trabalhou e defendeu até o último dia de sua vida. Pernambuco tem uma tuia de filho de outra mãe, mas aqui em nossa terra acolhe todo mundo como se fosse filho dela. E com Ariano não foi diferente. Então, Ariano Suassuna era um paraibano, embora a gente sinta ele muito como um pernambucano, né, por conta de toda a história que ele construiu em Pernambuco, mas ele era um paraibano. Ele foi um escritor, ele foi um dramaturgo, ele foi um professor, ele foi um intelectual, né, embora ele não gostasse de ser chamado de intelectual, ele se dizia artesão, ele se dizia um fazedor de obras, mas acima de tudo, Ariano era um palhaço. E eu vou explicar por quê, né? Ariano sempre deixou muito claro que as duas paixões dele eram o circo e o livro, né? Através do circo e do livro, ele descobriu os encantamentos e as alegrias do mundo. Inclusive, quando ele era criança, ele quis fugir com o circo. E ele não conseguiu fugir com o circo por conta da mãe dele. E aí ele meio que incorporou, de certa forma, eu digo que ele incorporou essa figura do palhaço. Inclusive, o Alto da Compadecida, né, a peça, né, o original, o narrador é um palhaço. E o Ariano deixava muito claro que aquele palhaço do Alto da Compadecida era a representação dele mesmo. Para ele, o palhaço era uma espécie de figura emblemática do ator, enquanto o circo era uma espécie de figura emblemática do próprio mundo. E aí, eu digo que se ele não foi um palhaço no circo, porque a mãe dele não deixou ele fugir, ele acabou se tornando um grande palhaço do mundo. Para mim, Ariano Suassuna é isso, um grande palhaço. A infância de Ariano foi em uma fazenda e em uma cidade do interior da Paraíba. E que hoje, né, a gente olha assim para o interior, tem uma diferença quando a gente compara com as capitais, mas imagine esse interior na primeira metade do século XX, por exemplo, que foi a época que Ariano cresceu, né, nesses lugares. Então eu penso que crescer em um lugar interiorano, no sertão, pode ter levado Ariano a buscar de todas as maneiras, principalmente artística, a mostrar esses lugares do interior do Nordeste, as suas expressões, né, para o mundo, mas assim, especialmente para o Brasil, né? Então eu acho que ele fez isso muito bem através da arte e através do discurso dele, né? Foi algo que, quando a gente pensa na figura de Ariano Suassuna, foi algo que perpassou a vida dele toda, assim, do começo ao fim da vida dele, a gente pode dizer que ele se empenhou em mostrar a cultura do interior do Nordeste. O episódio de hoje vai ser uma mistura de resenha com intelectualidade, igualzinho ao Ariano Suassuna. Segura aí que no próximo bloco a gente vai mergulhar de cabeça nesse movimento e entender como ele começou e por que ele é tão importante. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Desde que a gente começou esse podcast que eu fico te perguntando se tu conhece um monte de pensador, político, filósofo e tal. Mas agora eu queria saber o seguinte: quem são os teus artistas favoritos daqui do nosso estado? Quem tu mais gosta de escutar, ver, acompanhar e tal? Porque vamos combinar que aqui tem artista pra tudo quanto é gosto. Se tu quer música pra pular carnaval, aqui tá cheio de frevo, maracatu, coco de roda, ciranda. Se tu quer rock pra bater cabeça, a cena de Pernambuco é uma das mais fortes do Brasil. Se tu gosta de um brega pra dançar coladinho, é o que mais tem. Se é brega pra embrasar no passinho, tem também. Vai chegando perto do São João, a gente já começa a escutar forrozinho, repente, baião, shot, chachado por tudo que é canto. Também tem cúmbia, pagode, rap, música psicodélica e por aí vai. Tudo tem seu espaço por aqui. Mas a gente sempre trata de colocar nossa identidade em tudo, né não? E no cinema, pô? Tu sabia que alguns dos maiores diretores do cinema brasileiro são daqui de Pernambuco? Kleber Mendonça, Cláudio Assis, Gabriel Mascaro, o já citado Guel Arraes, entre tantos outros. São autores muito autorais, geralmente tratando de temas que são muito familiares para o povo pernambucano.
A gente também tem muita tradição na poesia e na literatura. Já reparasse naquela trilha de estátuas espalhada lá na cidade? A maioria são homenagens a grandes escritores que fizeram parte da história da cidade. Ascenso Ferreira, Joaquim Cardoso, Mauro Moda, Solano Trindade e até Clarice Lispector, que é outra pernambucana adotada. Sem falar nas artes plásticas, com Francisco Brenan, Bajado, Romero Brito e os nossos grandes mestres do artesanato, que a gente encontra principalmente nos interiores do nosso estado, como o grande mestre Vitalino. Nossa cultura ferve em tudo que é arte. Então me diz aí, quem são os grandes artistas de Pernambuco, na tua opinião? Mestre Ambrósio, que eu não sei se é daqui de Pernambuco. Mestre Ambrósio. Tem meu pai, que é um cara que eu admiro muito ele. Ah, nossa, são vários. Vamos lá. A começar, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, deixa eu ver, Chico Sainz, não pode deixar de falar de Chico Sainz. Também temos Manuel Bandeira, né? João Cabral de Melo Neto. Deixa eu ver, também temos as nossas Luna Vitrolina, que é aqui, que é uma poetisa daqui muito boa, né? Uma coisa mais contemporânea. São algumas, né? Se eu for tentar lembrar aqui, demora um monte. Aí são muitos, mas assim, acho que de primeiro assim que me vem na cabeça são Joyce Alane, que é uma cantora daqui, recifense. Johnny Hooker, eu amo ele. Juana, eu amo também, Juana, ela é muito boa. Eu acho que esses três assim são os que vêm na minha mente agora. De Pernambuco, exatamente de Pernambuco. Assim que estão vivos, Eu gostava muito do escritor Gilvan Lemos, que já faleceu, que foi mamãe tá com frio. Gilvan Lemos, Chico Sainz, né? Eu diria que só, assim. Alceu. Elba não é pernambucana, é paraibano. Eu tenho o Alceu, tenho a Ariano Suassuna, Geraldo Azevedo também não é daqui, né? O Geraldo também não é. Deixa eu ver se tem mais alguém assim, pernambucano. É aquele menino de cabelo comprido, Lenine. Agora é o que eu me lembro agora. E a de Itamaracá também é daqui, não? Sim. Eu adoro ela. Tá, já esqueci a Lia. Que é um patrimônio, né? Me diga uma coisa, você já viu alguma apresentação de maracatu, repente, cavalo marinho, ciranda, coco? Poxa, o que eu vejo é mais em praça pública. Você tá andando, você passa, vê um pessoal se organizando para fazer uma dança dessa, mas nada muito de grande produção assim não, mais coisa de subúrbio mesmo, cara, mais coisa da gente mesmo, coisa de favela que a gente vê, a gente passa lá, tá o pessoal fazendo alguma coisa assim. Principalmente roda de capoeira. Eu adoro maracatu. Lá no Rio tem movimentos de maracatu, né? Assim, grupos, né? E, por exemplo, eu tenho vontade de vir no carnaval ver os desfiles de maracatu que tem aqui no Centro Velho de Recife. Ainda não consegui fazer isso. Eu particularmente gosto muito, entendeu? Então, assim, lá no Rio tem alguns movimentos que assim, alguns grupos, né? E sempre tem as referências, às vezes vão lá, entendeu? Tem essa troca. E tu já viu alguma apresentação de maracatu, repente, cavalo marinho ou ciranda? Já sim, já participei, eu sou bailarino e eu já participei também nas apresentações e também já vi. Acho que a melhor coisa de uma pessoa que é recifense é conhecer a cultura e fazer uso dela, né? Então, pra mim, sem dúvida. Nossa cultura com certeza é autossuficiente. Mas nem por isso a gente deixa de escutar o que vem de fora, né? Até porque nossa cidade é muito plural. Então tem mais gente pra gosto que gosto pra gente, tá ligado? Acho que nem eu entendi, mas é por aí. E quando essa cultura de fora se mistura com a nossa, será que dá bom ou ruim? E tu acha que o pessoal daqui dá mais valor ao que vem de fora do que o que a gente produz aqui dentro? Você acha que Pernambuco receber influência da cultura de fora é bom ou é ruim? É ótimo. Quanto mais a gente souber de várias culturas, melhor. Assim fica melhor para receber todo mundo que puder. Recife e Pernambuco é um coração imenso que recebe todo tipo de gente. Depende muito. Eu acho que, por exemplo, o Mangue Beat, por exemplo, tem muita influência do rock e também do rap. Mas ele tem a sua própria cara, e sua cara é essencialmente pernambucana. Então você pode ter influências de fora, mas que preservam, né, e que preservem e enaltecem a nossa própria identidade. Das duas, eu acho que é tão bom quanto é ruim.
Porque como a gente recebe a cultura de fora como uma coisa muito bonita, mas a cultura da gente não é passada como é linda de verdade. A cultura da gente é passada ridicularizada por lá de fora. Isso eu não gosto. Eu gosto quando se falasse a verdade, se mostrasse o que a gente é de verdade, eu apoiaria. Mas o que vem de fora, aí é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Como se tudo funcionasse lá de fora, só não funciona aqui dentro. Eu não sei, assim, como pernambucano e recifense, eu acho que não seria interessante. E tu acha que a arte de verdade ela precisa ser preservada ou misturar ela com o de fora também é válido? Eu acho que é válido quando a gente mistura as culturas assim para uma apresentação, algo do tipo. Valoriza também outras culturas, eu acho super válido. Seria válido misturar também com as artes de fora, seria massa. Eu gostaria de ver alguma pintura de pernambucana junto com alguma pintura, sei lá, venezuelana, colombiana, por exemplo. Eu gostaria de ver. Antigamente já tinha mais influência, hoje não. Hoje a gente é um povo arretado, que a gente só quer a gente mesmo e acabou. A gente dá uma brechinha para as outras coisas, para a gente poder também não ficar desatualizado, né? Mas que a gente é autossuficiente. E você acha que a gente conhece mais a cultura do povo de fora do que a nossa? Rapaz, isso eu não vou mentir não. Tem muita gente que sim. Muita gente que não conhece tanto a cultura da gente, mas conhece muita cultura de fora. Eu posso citar que eu também sou assim. Antes eu conhecia mais a cultura de fora do que a cultura pernambucana. Quando eu fui me interessar pela cultura pernambucana mesmo, eu acho que eu tinha uns 17 anos. Hoje em dia eu tenho 19. Faz pouquíssimo tempo que eu comecei a me interessar pela cultura pernambucana. E a me aceitar como uma pessoa pernambucana também. Sim, infelizmente. As pessoas costumam muito olhar mais a televisão do que para o chão, né? Ao seu redor, eles viajam mais na modernização, então estão muito mais em busca do que foi divulgado, do que foi para as telas, do que o que realmente está acontecendo ali pertinho da gente. Acho que sim. Se a gente pensar na juventude, a galera conhece mais esse K-pop, com certeza, do que as manifestações culturais do Brasil. Se a gente pegar a massa da juventude brasileira, com certeza, eles conhecem mais a cultura externa, né? Anime japonês e tal. Eu tiro isso pelo meu próprio filho, que tem apenas 8 anos. Mas se eu não estiver direcionando pela geração dele, pelas trocas que ele tem com a faixa etária dele, é a cultura de fora, é a cultura de gamer, entendeu? De anime, nada contra, mas assim, acaba não conhecendo o local, a não ser que os pais tenham esse tipo de preocupação, a escola faça um trabalho efetivo, mas o que vem espontâneo deles é isso aí. Se valoriza, eu acredito que a cultura do Nordeste só é valorizada nos períodos específicos, fevereiro, junho. E esse período de férias, né, que todo mundo vem para cá por conta das praias. A gente só somos lembrados nesses momentos. Eu acho que a cultura da gente não é valorizada, porque a gente mesmo não valoriza, né? Agora bora fazer um exercício de imaginação por um minuto. E se a gente misturasse forró com música pop, brega com funk, maracatu com metal? Vê que doideira isso seria. Nem precisa tu imaginar muito, Bença. A real é que isso tudo já foi feito, tá ligado? Nossa cultura tem a tradição de adaptar muita coisa ao nosso estilo. E até isso não é necessariamente um problema. Mas e quando essa cultura de fora começa a ameaçar o espaço da cultura local? Foi com isso que Ariano Suassuna estava preocupado. Ele acreditava que a cultura do Nordeste era o que se tinha de mais autêntico no Brasil, a que mais preservou elementos tradicionais ao longo da história. E isso, numa época de globalização e do uso da propaganda ideológica como uma importante arma de dominação, é um ato de muita resistência. Professora, como Ariano defendia a cultura local e qual era a crítica dele à globalização? Bem, o discurso de Ariano traz algo bastante difundido por Mário de Andrade na primeira metade do século XX, embora Ariano não citasse exatamente o trabalho de Mário de Andrade, que era o quê? Era enxergar as culturas populares como as mais legítimas do Brasil, com bastante destaque para as culturas do Nordeste, sobretudo as expressões musicais. Ariano aprofunda esse sentimento
E eu digo que é justamente por ele ser nordestino, que diferente de Mário de Andrade, que era de São Paulo, Ariano era daqui, né? Então, ele trouxe, na verdade, esse pensamento, e ele, de certa forma, reformulou, não sei se reformular é a melhor palavra, mas ele olhou para essa ideia que já existia de cultura nordestina, cultura brasileira, a partir do lugar de um nordestino. A justificativa dele, pelo menos no contexto do movimento armorial, é que as culturas presentes no interior do Nordeste eram as que mais preservavam a autenticidade brasileira, por conta justamente do atraso socioeconômico que a região Nordeste sofria como um todo e que principalmente atingia os interiores. Então, segundo Ariano, as influências do cosmopolitismo não atingiam esses lugares do interior. Ariano tinha uma visão bem dura sobre a globalização, né? Ele não recusava exatamente o que era mais atual, mas ele tinha uma preocupação que o que ele chamava de modismos dos estrangeiros, alguma coisa assim, pudessem modificar as tradições populares. Então, na verdade, eu digo que era um pouco de medo também, né, de que o que viesse de fora acabasse com o que a gente tinha, e com o que a gente tinha, segundo ele, segundo outros estudiosos, de mais autêntico no Brasil. Então, ele via a globalização, pensando na lógica da homogeneização, como algo capaz de diminuir a pluralidade cultural. Então, a crítica de Ariano estava ligada à defesa da cultura brasileira. Ele acreditava que as tradições populares do interior do Nordeste se mantinham mais autênticas justamente por se transformarem dentro dos seus próprios contextos culturais, sem serem subordinadas aos padrões do cosmopolitismo dominante. Diga aí, pô, o que tu ia achar se no carnaval trocassem nossos artistas consagrados da cultura popular para chamar o gringo famoso do momento? O que seria de São João sem os nossos desfiles de quadrilhas, nossos trios de forró arrastapé, pé de serra e por aí vai? E se no São Luís não passasse um filme nacional? E se os artesãos de barro não tivessem mais espaço para vender sua arte? E o que você acharia se no carnaval dispensassem Alceu Valença, Eva Ramalho, Geraldo Azevedo para chamar algum famoso de fora, sei lá, tipo Taylor Swift? Aí acabaria com o carnaval. Poderia botar qualquer outra. Bota qualquer outro nome. Ia fechar, não precisava ter carnaval mais não. Sem isso, pra que carnaval? Sem o nosso frevo? Precisava não. Pode comemorar em outros lugares. Isso aí não seria Pernambuco. Os nomes principais daqui de Pernambuco, acho que não seria carnaval. Seria outra coisa sem ser carnaval. Você acha que o carnaval seria mesmo sem o frevo? Não. Sem frevo não há carnaval. E da mesma coisa que sem carnaval não há frevo. Claro que não. O frevo é o carnaval e o carnaval é o frevo. Não tem como ter carnaval pernambucano raiz sem frevo. Carnaval de rua autêntico. E tu acha que São João seria o mesmo sem forró pé de serra? Não, é por isso que eu digo, Caruaru pra mim morreu, porque é umas coisas nada a ver, uns sertanejos, um tal de Avine, sei lá, uns artistas que eu nem sei nem pra onde vai. Nada contra trouxer outros artistas que sejam do forró, que realmente, não fala mansa, não é do Nordeste, mas trabalha com forró, é um estilo de forró. Aí tem os vários estilos de forró, né? Do mais tradicional ao mais estilizado, mas que seja forró, e não sertanejo e não outras coisas. Claro que não, isso também é o forró de verdade, é da gente, o forró de verdade é a dança, é a quadrilha. Sem isso, por mim, nem teria. Aí, com certeza, não seria o mesmo, com certeza não seria o mesmo. Nosso mestre Dominguinhos, que tantos tem, né? Aí tem uma série gigantesca para se falar, né? Agora, João Gomes também tentando dar mostrar o Brasil ao mundo inteiro, né? Como é nossas raízes nordestinas. E a gente, na verdade, é ativo os 12 meses por ano, né? Os 365 dias. Porque seja no carnaval, seja no São João, seja em fim de ano, né? Que aí a gente só reúne todos, que fica melhor ainda. Então a gente não para, né? Então...
E você acha que o povo brasileiro valoriza a cultura do Nordeste ou ainda tem algum preconceito assim? O nordestino valoriza a sua própria cultura. O quem é do Nordeste ainda há uma resistência, ainda há um desdém, ainda há um preconceito, certo? Claro que isso aí não é uma forma generalizada, mas ainda há, certo? Tem um pessoal que ainda olha com desdém aquilo que é produzido aqui, mas o pessoal daqui, eles valorizam muito mais. Eu acho que ainda vê de maneira muito folclórica, muito estereotipada. Como se fosse uma coisa do passado e que se mantém e não tivesse renovação e não tivesse novas contribuições. Eu acho que é uma visão muito cristalizada. Meu irmão, a verdade é que isso já é uma realidade Brasil afora e aqui em Pernambuco também, em menor medida, porque nosso bairrismo não deixa a coisa tomar proporções maiores, tá ligado? Mas é um processo que aos poucos vai tomando nossa terra sem nem a gente perceber. Quando os grupos de brega precisam fazer versões de músicas internacionais para se manterem relevantes, quando o São João começa a tirar espaço dos forrozeiros tradicionais, quando os cinemas brasileiros reservam 90% das salas para os filmes estrangeiros, tudo isso é uma realidade que se sustenta às custas da nossa cultura e identidade local. Foi observando essa realidade de perto que Ariano pensou um movimento de defesa da cultura local, o chamado Movimento Armorial. Vamos seguir nessa toada que já já a gente volta para entender melhor esse movimento e como ele mexeu não só com as artes, mas também com o jeito da gente pensar o Brasil. Próximo bloco, vice. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Agora que a gente já conhece o Ariano, bora entender o que foi esse movimento armorial que ele comandou, juntamente com outros grandes nomes da cultura popular. Me diz aí rapidão, tu já ouviu falar nesse movimento? O que tu acha de misturar música popular nordestina com música erudita? E tu já escutou falar em movimento armorial? Movimento armorial, não. Já sim, que ele faz parte, né, também. Aí para tentar mostrar mais às pessoas a nossa cultura, a nossa forma de viver, né? O movimento armorial chama atenção primeiro para o enaltecimento da cultura local, né? Ele traz elementos da fantasia, mas que tem a cara nossa, né? A cara da nossa brasilidade. Então, o movimento armorial, ele mostra isso, ele mostra a essência da nossa cultura local, além do nosso poder de criatividade. Sim, ainda tem aquele menino, o dançarino. Eita, meu Deus, fugiu a mente. Ainda tem os dois, né, que estão sempre no carnaval. Aquele até dado passo da Ema, Antúlio Madureira e Antônio Carlos Nóbrega, né, que ainda sustentam um pouco essa bandeira, né, no carnaval de Recife. Assim, são dois expoentes, assim, eu diria, né? Principais, que são remanescentes desse movimento, salvo engano, né? E o que tu acha de misturar música clássica com cultura popular nordestina? Acho interessante, até porque eu acho que não tem um porquê a gente manter apenas uma forma das coisas. Eu acho que a miscigenação sempre é interessante, principalmente em relação a culturas, que é uma forma diferente de ver as coisas também. Acho bem interessante. Acho sensacional, né? O filho do mestre Salustiano, por exemplo, ele já fez apresentações combinando o estilo, combinando a rabeca com a música clássica no Teatro Santa Isabel. Então eu acho isso maravilhoso. Você une dois mundos para algo ainda novo e significativo. Eu acho massa. Eu estava falando inclusive hoje aqui na SBPC para uma menina que ela disse que toca violino. Eu perguntei se ela conhecia a rabeca, ela disse que não. Aí eu falei para ela, enfim, conhecer e tal. E eu lembrei de um vídeo, não cheguei a assistir, mas acho que foi alguma matéria, acho que foi da Globo até, botando um violinista com um rabequeiro e fazendo um som, um jogo ali, uma jam, sei lá como é que foi. Mas eu acho massa a ideia. Acho massa. Eu acho super interessante.
Fica uma coisa bem assim, bem inovadora, chama bem a atenção. São coisas que eu gosto de ver. O filho daquele menino da Rabeca, vixe Maria, eu tô ruim de nomes hoje. Lá de Olinda, de Cidade Tabajara, Jesus, o filho dele, de Mestre Salu, né? Que ainda toca e tal. Eu acho legal, não é que é um artista, quadrinho, mas eu acho massa o trabalho. Pois tá aí, cada um tem uma opinião sobre isso. Mas acho que é consenso que todo mundo sente orgulho da nossa cultura, seja ela no seu estado mais puro ou em diálogo com a cultura de fora. O Armorial buscava justamente preservar essa cultura em meio a uma crescente imposição da cultura de fora. Mas aí, o Armorial não foi só música não, vice. Acho que quem conhece por alto deve achar que ele se limitava somente à música. Mas foi um movimento que envolveu literatura, teatro, artes plásticas, dança, tudo que envolvia a cultura popular. A proposta era juntar música, teatro, literatura e artes plásticas para construir uma arte erudita que preservasse a cultura popular. Ou seja, era um movimento artístico, mas também muito político. Era um movimento de resistência contra os processos nocivos de globalização que ameaçavam a autenticidade e espaço da cultura local. Então bora entender melhor a história desse movimento. O que afinal significa música erudita? Como era essa mistura na prática e tudo mais? A professora Marília que vai explicar pra gente. Então, o movimento armorial foi um movimento artístico e cultural, né, que foi lançado no dia 18 de outubro de 1970 na igreja de São Pedro dos Clérigos, na cidade do Recife. O movimento estreou com uma palestra do Ariano, com exposição de artes plásticas e com um concerto da icônica, né, Orquestra Armorial, que, diferente do que muita gente pensa, não foi a estreia da Orquestra Armorial. A Orquestra Armorial estreou alguns meses antes e durante a estreia do movimento armorial ela estava fazendo, acho que o seu terceiro ou quarto concerto, alguma coisa assim. Essa vontade, né, de fazer uma arte autenticamente brasileira, né, Ariano tinha desde os anos 40, pelo menos. E aí, quando foi em 1969, ele já era professor na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, né, a UFPE. Ele tornou-se diretor do Departamento de Extensão e Cultura. E aí ele teve a possibilidade de colocar para frente esse projeto com o qual ele já vinha sonhando há décadas, né? Então, o movimento armorial tinha qual objetivo? Era criar uma arte erudita, é importante enfatizar isso, autenticamente brasileira. Erudita aqui, né, a gente, embora a palavra erudita, durante muito tempo e ainda um pouco hoje, ela seja vista como algo que tem erudição e coloca as outras coisas como algo que não tem erudição, a gente não pensa mais no erudito nesse aspecto, porque todas as artes, todas as culturas possuem erudição. Então, erudito aqui é muito mais para categorizar determinado tipo de arte, né, que ficou conhecida como erudita, de certa forma separando de outras que tem outra categorização de nome, né? Então, era isso, o objetivo era criar uma arte erudita autenticamente brasileira, e para isso a Ariano acreditava que era preciso buscar a matéria-prima no interior do Nordeste, na tapeçaria, nos folhetos, na xilogravura. Em relação à música, por exemplo, que é a minha área, né? Então, ele se interessava muito pelos aboios dos vaqueiros, pelo som da rabeca, pelo som do pífano, pela viola sertaneja ou viola nordestina, né, que é a viola de 10 cordas. Ele era super apaixonado pela viola de 10 cordas. Então, houve esse momento, ele convidou alguns artistas nordestinos, intelectuais também, para começar a pensar nessa arte, né? E quando foi no dia 18 de outubro de 1970, eles lançaram o movimento armorial, né? Na música especificamente, o Ariano Suassuna tinha visões diferentes das visões dos compositores do início do movimento armorial, que eram o Jarbas Maciel, que foi aluno do Ariano na UFPE, não de música, né? Ariano era professor na UFPE, mas ele dava aula em outro departamento. O Clóvis Pereira, que foi colega do Jarbas Maciel
de composição quando Guerra Peixe veio a Pernambuco. Então o Jarbas Maciel e o Clóvis Pereira estudaram com o Guerra Peixe, né? Então quando o Ariano convidou o Jarbas Maciel, isso foi o Clóvis que me contou pessoalmente. O Jarbas Maciel disse que não ia dar conta desse trabalho sozinho e que ele deveria convidar também o Clóvis Pereira, que foi colega dele, né, no curso de composição com Guerra Peixe, e que ele também deveria convidar o Cussi de Almeida, que estava trabalhando no Conservatório Pernambucano de Música. Então, assim, essas são duas instituições bem importantes para o movimento armorial. É a UFPE e o CPM, né? A Universidade Federal de Pernambuco e o Conservatório Pernambucano de Música, sobretudo em relação, principalmente o conservatório, em relação à questão musical. Só que esses compositores, eles tinham uma visão da música ainda dentro como é que eu poderia dizer, das estruturas da música erudita. Então a música que eles pensavam, embora com aspectos nordestinos, ela se caracterizava muito como uma música nacionalista, que foi feita lá no início do século XX, que é aquela música que ela mantém as estruturas, a instrumentação, os tipos de afinação, como a música erudita que chegou aqui no Brasil, que veio lá da Europa, né? Já a música na qual Ariano Suassuna acreditava e queria fazer, ela precisava ser tocada com a viola nordestina, né, com a viola de 10 cordas. Ele não queria uma flauta imitando um pífano, ele queria um pífano. Ele não queria uma rabeca ele não queria um violino imitando uma rabeca, ele queria uma rabeca, né? Então, isso causou muitos conflitos entre eles, e os conflitos entre Ariano e Cussi acabaram se tornando pessoais, de uma maneira que eles romperam. Tem até uma história engraçada sobre isso. Ariano dizia que era para tocar essa música que eles criaram, né? A música armorial, que era para a população conhecer esse tipo de música e não era para tocar música da rádio, porque a música da rádio a população já conhecia através da rádio. E aí, Clóvis disse que quando Ariano ia para as apresentações da orquestra armorial, aí só tocava música armorial ou música barroca, né? Porque o armorial também se inspirou no barroco ibérico, enfim. Mas quando Ariano não ia, Cussi mandava tocar música. Vamos supor que na época Roberto Carlos estivesse fazendo sucesso, então eles tocavam o sucesso lá de Roberto Carlos. Aí um dia eles era o dia do jornalista, eles foram se apresentar em um dos jornais de Recife, agora eu não me recordo qual o nome. E aí eles tocaram o repertório, só que Ariano não foi. E como de costume, como Ariano não foi, Cussi mandou tocar as músicas da rádio. E quem regia era o Clóvis, né? Então tava tudo junto. E Clóvis obedecia. Aí quando foi no outro dia, saiu lá a reportagem falando, isso Clóvis contou, dando uma gargalhada, porque ele levou muito de boas, assim, que a Orquestra Armorial se apresentou no jornal tal e tal, no dia do jornalista, e que o grande sucesso da orquestra foi quando eles tocaram as músicas tal, tal e tal, que eram as músicas da rádio. Aí disse que depois disso o Ariano nunca mais falou com Cussi, rompeu, na verdade ele não rompeu com o Jarbas e com o Clóvis, mas ele parou de frequentar o conservatório, né, que era onde a orquestra ensaiava, porque essa orquestra, antes de ser a Orquestra Armorial, ela já era um grupo lá do Conservatório Pernambucano de Música, e aí Ariano perdeu, né, o contato maior também com o Jarbas e com o Clóvis, pelo menos em termos artísticos, e ele se empenhou, né, nessa época ele tinha conhecido já o Antônio Madureira, ele se empenhou em fazer o trabalho voltado para o grupo no qual ele realmente acreditava, um grupo musical. E aí, dessa parceria entre Ariano e Madureira, nasceu o tão famoso Quinteto Armorial, né, que é considerado o grupo mais emblemático do movimento armorial, que era formado por 5 componentes. Aí tinha uma flauta, ou um pífano, né, às vezes eles gravavam flauta, às vezes eles gravavam pífano, na verdade. O músico era pifeiro, depois é que ele foi aprender a tocar flauta. Tinha rabeca ou violino também, às vezes tocava rabeca, às vezes tocava violino, que é o tão conhecido, né, Antônio Carlos Nóbrega.
tinha o violão, tinha um marimbau, que foi um instrumento feito especificamente para o quinteto armorial, né? Ele foi feito para o quinteto armorial. E tinha a tão querida viola de 10 cordas, né? A viola sertaneja pela qual o Ariano Suassuna era apaixonado, e que o Antônio Madureira se disponibilizou a aprender a tocar viola de 10 cordas para tocar no quinteto armorial, porque o Antônio, ele é originalmente violonista, e aí ele se dispôs a aprender a tocar a viola de 10 cordas, aprendeu com os violeiros a tocar a viola de 10 cordas para fazer, né, para tocar no quinteto armorial. E aí tem estudiosos que perguntam, né, que colocam lá, que fazem questionamentos como: será que a música do quinteto armorial é a música sonhada por Mário de Andrade? Será que Ariano realizou o ideal musical de Mário de Andrade? Tem muito disso, assim, sabe? Se tu prestar atenção, o movimento armorial tem muito a ver com o que a gente vem conversando aqui desde os primeiros episódios sobre a Escola do Recife. Assim como Tobias Barreto e companhia tentaram pensar o Brasil a partir do Brasil, o armorial também disse: bora olhar para a nossa cultura, para as nossas raízes e construir uma arte com a cara da gente. Ambos são movimentos de reafirmação da nossa identidade e nossa cultura. Enquanto a Escola do Recife trouxe um pensamento filosófico arretado, quebrando a mania de repetir só a Europa, o armorial fez isso nas artes, juntando rabeca, pífano e xilogravura com música erudita, literatura clássica e pintura. Era a mesma luta, só que em outro campo, tá ligado? Valorizar o que é nosso e mostrar que a gente tem voz própria, sem precisar ficar na sombra de gringo. É como se o armorial fosse, de certa forma, um herdeiro cultural da Escola do Recife, um movimento que também pensou o Brasil a partir do nosso chão, e no caso do armorial, do chão nordestino. Segura aí que a gente ainda tem mais um bloco. No próximo a gente vai conversar mais um pouco sobre essa questão da identidade pra gente aqui do Nordeste. Já tô voltando. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Então bora encerrar esse episódio da melhor forma, com doses cavalares de bairrismo nordestino. Porque só tem um orgulho que chega perto do orgulho de ser pernambucano, que é o orgulho de ser nordestino. Pense numa terra boa essa aqui do Nordeste. Eu tô ligado que Nordeste é um negócio muito grande. Não dá pra dizer que é tudo um povo só, obviamente. Mas a gente compartilha de muita coisa em comum, principalmente no que diz respeito ao povo propriamente. Nossa gentileza, simpatia, carisma, hospitalidade e principalmente boniteza. Ô povo bonito esse tal do nordestino. São coisas que fazem a gente se sentir em casa em qualquer lugar do Nordeste. Se tu já teve a experiência de viajar pra fora daqui, tu sabe do que eu tô falando. A gente se sente acolhido porque o brasileiro é muito gente boa. Mas em casa mesmo a gente só se sente aqui no Nordeste. Te convido agora a pensar o nosso lugar como nordestinos. Como tu se sente vivendo numa região de cultura tão rica feita a nossa? O que tu acha que a arte nordestina tem de diferente de outros lugares? A arte nordestina ela é de verdade, ela vem do coração, ela é alguma coisa linda, diferente do lado de fora, que do lado de fora a gente já tem cultura de outro lugar, já tem coisa que vem de outros países, coisa da Inglaterra, coisa norte-americana. A gente não, o Nordeste ele é o Nordeste. O Nordeste você não chega aqui e vê uma cultura de outro povo, não. Aqui você chega e vê a cultura da gente, e a cultura mais forte que tem. Ninguém é tão forte quanto o Nordeste, não. Pode botar qualquer país, qualquer estado, qualquer coisa aí de frente. A cultura da gente é a mais forte que tem. É porque ela é do coração, ela é de verdade, ela é verdadeira. É isso que faz ela bela. A letra de Chico Sainz, por exemplo, ele tem muito uma coisa nossa, né? Eu fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo e conversar com urubu, né? Coisas que só apenas a pessoa local, o pernambucano, entende. Por exemplo, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. É uma referência nossa, né? Da nossa boemia, da nossa localidade. Então, e isso aí são alguns elementos que fazem com que, principalmente, as pessoas se identifiquem através das suas letras e de sua melodia. Se a gente for puxar, também vai encontrar raízes de outros lugares, né, para o que a gente vê aqui. Mas só que a gente meio que dá um temperozinho nosso, né, uma pitadazinha
nossa, autêntica, até coisas que eu nem sou muito fã, por exemplo, lá no Rio de Janeiro fizeram o funk carioca, né? Aí jogaram pra cá, criaram o brega funk. Uma coisa que só tem aqui, praticamente, assim, foi criada aqui. A originalidade. A gente valoriza muito o nosso estado, quer dizer, cada vez a gente vem valorizando mais. Até esqueci de mencionar um outro pernambucano, arretado, Alceu Valença, que é o quem mais dá ênfase principalmente a essa valorização, que depois que ele fez a música com o hino de Pernambuco, ninguém mais esqueceu, então cada vez essa cultura foi ficando cada vez mais rica, né? Como frevo, como todos os outros ritmos que a gente acaba englobando, né? Hoje até os bregas, entendeu? Vai fazendo sua história. Então a gente é um povo muito original que curte muito a nossa própria produção, relacionado a outros estados, né? Que a gente avalia, mas que poderia ser ainda mais valorizado, mas um dia a gente chega lá. Pernambuco, meu país. Do concerto de 1970 até hoje, o Armorial deixou uma marca que atravessou gerações. A Orquestra Armorial, o Quinteto Armorial, o Teatro de Ariano, a poesia, a xilogravura, tudo isso continua inspirando nosso povo. Então, professora, qual a importância de Ariano e do movimento armorial para pensar o Nordeste de hoje? Ele nos incentiva a olhar para a nossa cultura, porque por conta dessa imagem, dessa construção, né, do Nordeste, o próprio nordestino às vezes se enxerga como inferior, né? E ele traz esse lugar, inclusive por ele ser uma pessoa privilegiada, né, de dizer não, o que a gente tem é muito bom, né? E considerando as relações de poder que existem no Brasil, o pensamento de Ariano Suassuna nos faz olhar para os interiores com o mesmo respeito que olhamos para as capitais. Ele nos faz entender o Nordeste e a nós mesmos, nordestinas e nordestinos, como parte importante e essencial para a formação do Brasil. Inclusive intelectualmente, esse é um ponto bem importante, porque já é comum sermos reconhecidos, nós nordestinas e nordestinos, como uma mão de obra importante para a construção da nossa região, obviamente, mas também para a construção de outras cidades do Brasil, cidades fora do Nordeste, mas normalmente nos negam o reconhecimento intelectual, né? Embora nós tenhamos, e quando eu falo intelectual, eu não falo só numa visão, sei lá, vou dizer agora platônica, de um ideal, mas numa visão em que o intelectual ele está em todos os lugares onde a gente produz cultura, pensamento, arte, política, né? Quando um artesão faz um boneco de barro, existe uma intelectualidade ali. Quando alguém fala, alguém que conhece, fala da arte da rabeca, da arte do pífano, existe um outro tipo de intelectualidade ali. Quando o Ariano reconhece, né, reconhece e coloca isso de forma artística e incentiva que outras pessoas façam o mesmo, existe também uma intelectualidade ali. Então a gente precisa, eu digo que o Ariano incentivou muito esse reconhecimento, voltado também para a questão intelectual, porque a nossa produção intelectual ainda é superestimada e até mesmo silenciada. Então é como se o lugar do pensador fosse sempre um lugar que fosse negado ao nordestino. E eu acho que Ariano foi, né, uma pessoa que lutou muito por esse lugar. Ele sabia que ele era privilegiado, mas nesse lugar de privilégio dele, e a gente sabe que ninguém é perfeito, que até pelos lugares que a gente ocupa, às vezes a gente comete equívocos, mas nesse lugar de privilégio dele, ele procurou usar para eu não gosto da palavra valorizar, mas acho que para buscar o devido respeito, né, e reconhecimento pela cultura nordestina, seja ela qual for, né, seja a produção mais física, digamos assim, seja a produção intelectual, seja o que for, pensar o Nordeste enquanto algo independente não no sentido, vamos ser independentes do Brasil, mas não somos dependentes da validação
de outros lugares, né? Como nenhuma região precisa ser, e dentro do Nordeste, como nenhum estado também precisa ser em relação a outro. Então, acho que esse foi um legado bem importante do Ariano, mas que, infelizmente, ainda tem muita coisa para mudar. Marília, que conversa massa. Eu só tenho a agradecer, vice. Valeu por compartilhar tanto conhecimento com a gente e ainda aproveitar para inflamar o barrismo dentro de cada um de nós. É muito bonito esse teu jeito de valorizar nossa cultura. Continua assim, que isso contribui muito para a gente conseguir um dia superar tanto preconceito contra o nosso povo. Gostaria muito de agradecer a vocês, né, ao Recife Filosófico e aos produtores, né, você, o Michelangelo e a Tati. Eu fico muito feliz pela iniciativa de vocês em divulgar o conhecimento, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre o movimento armorial pode colocar lá no Google Ecos Armoriais Marília Santos, né, que vão aparecer vários artigos que eu já escrevi. Tem também no YouTube algumas eu poderia chamar de conversas também, né, que a gente fez principalmente durante o ano de 2020, quando a gente ainda estava na pandemia, mas em 2020 o movimento fez 50 anos. Então se vocês procurarem lá Marília Santos, música armorial, provavelmente vão aparecer, né, algumas conversas principalmente sobre a música armorial. E quem quiser entrar em contato comigo, assim, acho que meu Instagram é @, 3 vezes, e eu sou Mar. Então, qualquer coisa, eu tô por lá. É isso, um cheiro para vocês e muito obrigada. É isso, pessoas. O movimento armorial mostra que cultura é também filosofia. É pensar o Brasil com o coração e com a cabeça. Foi massa demais ter vocês por aqui. Curtisse? Se não gostou, é desses que chama bolo de rolo de rocambole, digo logo. Queria muito continuar conversando esse tema, porque falar da nossa cultura é massa demais. Mas acho que a gente conseguiu te apresentar esse movimento arretado da nossa terra. Segue a gente lá no Instagram, @podcast Recife Filosófico. Por lá tem informações, curiosidades, bastidores e até recomendação de atalho esquisito e nada seguro para tu evitar o trânsito em horário de pico. Se quiser ouvir esse episódio com mais calma depois, ele está disponível no Spotify como Podcast Recife Filosófico. E no YouTube tu encontra com o mesmo nome. Compartilha com todo mundo mesmo, vice, até aquele sujeito lá. E não esquece que filosofia anda de chinelo, toca rabeca e se mistura com maracatu e forró. Semana que vem tamo aí de novo, vice. Um cheiro, donzelo. Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Baque. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.